inteiro. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos ler lá em Atos 3. Pedro explicando qual o verdadeiro significado da bênção de Abraão. Atos 3, do versículo 25 ao 26. Quem for ler, por favor, levante a mão e lê no microfone. Vós sois os filhos dos profetas e do conselho que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então está vendo aí no versículo 25, que Pedro está explicando que vai estar se cumprindo a bênção para todas as famílias da terra. Está aparecendo aí ou não? Sim ou não? Está aparecendo aquela promessa de Deus para Abraão. Sim ou não? Sim. Só que essa promessa da bênção de Abraão para todas as famílias da terra, quando ele chega no versículo 26, como é que ela se concretiza? É porque todos os países do mundo vão ter riqueza, todos os países do mundo vão ter paz, todos os países do mundo vão ter felicidade. É o que está escrito aqui, que concretiza a bênção de Abraão para todas as famílias da terra, no versículo 26. A ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus, né? Deus ressuscitou seu Filho Jesus, e primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Então, olha só. Deus enviou Jesus para abençoar vocês nisso, no ter enviado a Jesus. A gente não pode confundir as questões faz parte da promessa de Deus para Abraão e para Israel, de ter uma terra, de ter riqueza, de ter prosperidade, etc., como se aquilo fosse o final da bênção. Não, aquilo é só o caminho para a bênção, aquilo é só um meio, né? Aquilo é só um instrumento para chegar à verdadeira bênção. Porque Pedro explica, nisso ele vai te abençoar, enviando Jesus para Jesus fazer o quê? No final? Para Jesus fazer o quê no final? Versículo 26. Para afastar as pessoas das suas perversidades. Em outras versões está para desviar cada um das vossas maldades. Então a bênção de Abraão era sobre o quê? Era sobre a salvação, que veio por meio de Jesus, que era descendente de quem? De Abraão. Então Abraão é o descendente, por meio de quem vem a bênção de Abraão para todas as famílias da terra. Mas essa bênção para todas as famílias da terra não é aquela questão lá de o povo ter uma terra e ter prosperidade, e ter paz, etc. Aquilo de Deus criar uma nação é somente um instrumento para chegar na verdadeira bênção, que é a salvação por meio de que faz com que as pessoas se desviem das suas maldades. Certo? Então, quando você está lendo o Antigo Testamento, você não pode esquecer esse fim aqui. Tudo que acontece no Antigo Testamento é para conduzir a salvação que há em Cristo Jesus, e desviar os homens das suas maldades e dos seus pecados. Tá? Tudo que Deus fez, chamou Abraão, pegou a família de Abraão, levou para o Egito, multiplicou no Egito, trouxe do Egito para Canaã, lá em Canaã expulsou outras nações, deixou eles crescerem ali, formou um reino em Canaã. Tudo aquilo é para conduzir a existir no mundo uma nação que conhecesse os valores de Deus,
conhecesse a lei de Deus, os mandamentos de Deus, conhecesse a santidade de Deus, para por meio dessa nação que conhece a santidade de Deus, nascesse o Salvador, que iria conduzir todos os povos, então, a essa santidade. Então, se desviar das suas maldades, isso é uma etapa da nossa santificação. O que é santificação? Se tornar cada dia mais santo, mais santificado. Pecar menos a cada dia, melhorar a cada dia. O propósito de Cristo nos salvar não é para a gente continuar pecando, certo? Sim ou não? Sim. Não é para você ser salvo e ficar vivendo do mesmo jeito, né, e não mudar nada, não. Jesus nos salva para nos transformar. Nós pecamos cada vez menos, nós crescemos em santidade e em semelhança a Jesus Cristo. E é fazer isso aqui, nos desviar das nossas maldades. Então, olha só. Deus tem um plano de lá na frente, por meio de um povo, trazer um Salvador que vai chamar os povos para a santidade. Deus vai trazer um Salvador que vai chamar todos os povos do mundo para a santidade. Então, esse povo, dentro do qual vai nascer o Salvador, tem que ser santo. Certo? Se por meio do Messias, que nasceu em Israel, o mundo inteiro será chamado à santidade, então o povo do qual nasce o Messias tem que ser um povo santo. Esses 3 livros que nós vamos estudar esse trimestre, Levítico, Números e Deuteronômio, tem esse tema. O livro de Êxodo, que vem antes, mostra lá Deus libertando o povo que estava escravo no Egito, né? Enviou as pragas para eles se libertarem em Israel, fez eles passarem pelo Mar Vermelho, conduziu até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai começou a revelar a sua lei. Deu os 10 mandamentos e Deus deu novos mandamentos. Agora, para Deus continuar o seu processo de construção de uma nação da qual nasceria o Messias, o Salvador, ele tem que trabalhar nesse povo. Ele tem que ensinar esse povo a ser santo. Como ele deveria ser santo? Então, esse é o tema desses livros. Levítico, Números e Deuteronômio. Vou pedir para o irmão Flávio colocar o mapa ali na projeção. Está meio ruim de ver, né? Esse mapa representa a península do Sinai. Tá? Do lado esquerdo está o Egito, onde estava Israel escravo. O livro de Êxodo, ele vai falar sobre o momento em que Deus liberta Israel do Egito e conduz até o Monte Sinai. Que ali no finalzinho, descendo ali, tem forma de ver, né? No vértice do vértice, parte lá embaixo, é que fica o Monte Sinai. E aí Deus deu os 10 mandamentos. Depois que Deus deu os 10 mandamentos, quem lembra o que aconteceu? O que aconteceu lá no livro de Êxodo? Capítulos 32, 33. Fizeram o quê? Bezerro de ouro. E quebrou as placas, Moisés. Ué, mas no segundo mandamento fala o quê? Não farás para ti imagem de escultura. E Deus tinha chamado Moisés, depois que ele deu os 10 mandamentos, chamou Moisés para ficar 40 dias com ele, para ele revelar a Moisés como seria o tabernáculo, como seria o culto e todos os detalhes ali da adoração de Israel. E o povo aguentou 40 dias? 40 dias é muito tempo ou pouco tempo? É pouco tempo, né? Eu acho que é pouco tempo. Eles estavam 400 anos no Egito. Deus libertou eles com aqueles milagres todos que a gente vê lá no livro de Êxodo. Abriu o Mar Vermelho. E não pode esperar 40 dias. Moisés descer do monte com as instruções de Deus. Então, em menos de 40 dias, o povo fez o bezerro de ouro. E aí, lembra do propósito. O propósito de Deus é conduzir o mundo à sua santidade, né, por meio de Jesus Cristo.
E ele precisa levantar uma nação santa para, por meio dessa nação, ensinar quais são as leis de Deus, quais são os mandamentos de Deus. O que Deus exige do ser humano. Certo? Agora, se na primeira etapa, assim que Deus começou a revelar a lei, deu os 10 mandamentos, 40 dias depois, o povo já está fazendo imagem de escultura, essa jornada de santificar o povo vai ser fácil ou difícil? Difícil. Né? Não aguentaram 40 dias. E quem conhece a história, com certeza vocês já leram o livro de Números, vocês veem toda hora o povo fazendo o quê? Fazendo besteira, é verdade. Mas qual é a palavra que ele usa lá? Estão murmurando, reclamando. Uma hora reclamam que não tem água, outra hora reclamam que estão enjoados de comer o maná. Deus manda pão do céu todo dia, imagina. Mesmo assim eles reclamam, não, já estou enjoado de comer só esse pão aqui. Uma pessoa que via milagres todo dia estava reclamando de que, né, o milagre já não é suficiente. Então, essa jornada aqui que a gente vai ver nesse trimestre, do livro de Números, principalmente, ele mostra que a gente muitas vezes é ingrato com Deus, né? Tudo que Deus faz pela gente, a gente continua reclamando e murmurando. Depois, não era problema de água, nem problema do pão, era problema da liderança. Não aceitavam que Moisés fosse o líder, não aceitavam que Arão fosse o líder, queriam escolher outro líder. Vários exemplos, né, vários episódios de murmurações de Israel. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: nessa divisão dos livros, pode botar o mapa de novo aí, consegue? Nessa divisão dos livros, o livro de Êxodo termina nesse episódio aí, em que o povo faz o bezerro de ouro. Quer falar, Flávio? Quem está com o microfone? Só uma dúvida que me veio agora. Moisés quebrou as tábuas e depois teve uma nova, subiu novamente e veio com mais outras tábuas. Seriam os mesmos mandamentos da primeira? Foi uma repetição ou Deus mudou alguma coisa por o povo ter criado ali o bezerro? Os 10 mandamentos são o resumo da lei. Até que se você for olhar, cada mandamento lida com uma área da vida. Eles são bem resumidos, né? Só ter um Deus, não fazer mais escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia de descanso, honrar o pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Isso é um resumo. Agora, os mandamentos que Deus tinha para Moisés eram muitos outros além desses. Como se fosse, quando a gente abre o livro, tem um índice ali, não é? Não tem um índice no começo de cada livro? Então, os 10 mandamentos são tipo o índice da lei. Todos os assuntos pelos quais vai falar a lei de Deus. Só que Deus, imediatamente após os 10 mandamentos, ele já deu novos mandamentos a Moisés. Ele ia completando e acrescentando novas instruções na lei. Tá? Lá em Êxodo 34, que fala para Deus voltar, não, que Deus fala para Moisés, para ele voltar ao monte, para ele dar novamente as tábuas, Deus fala assim: eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebraste. Então, as tábuas dos 10 mandamentos, elas são o resumo da lei. Agora, a lei detalhada, ela foi dada em várias etapas, ali em Êxodo 21 até 23. Depois ele vai dando, o próprio livro de Levítico, que a gente vai ver agora, é a continuação da lei, tá? Então, as 10 mandamentos continuam mesmo. Vamos abrir lá, Êxodo 24. Só para esclarecer essa parte aí. Deixa eu ver o versículo aqui qual é. Pedro.
Repara o seguinte, Êxodo 20 tem os 10 mandamentos, certo? Depois, se você reparar aqui, folheando as páginas, você vê, o próprio Êxodo 20, no final, tem mais mandamentos novos além dos 10. Êxodo capítulo 21 é todo sobre novos mandamentos. Êxodo capítulo 22, sobre novos mandamentos. Êxodo capítulo 23 também. A primeira parte da lei que Deus está revelando a Moisés é Êxodo de 21 a 23. E aí no Êxodo 24, versículo 4. Pode ler o versículo 4 aí. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 mandamentos, segundo 12 tribos de Israel. Monumento, né? Monumentos. Moisés escreveu o quê? Moisés escreveu o quê? Todas as palavras do Senhor. Isso, todas as palavras do Senhor são todos esses capítulos aqui. Êxodo 21, Êxodo 22, Êxodo 23. Certo? E lá no versículo 7. Pode ler o versículo 7, quem quiser. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Então já tinha um livro. Obedeceremos. De obedeceremos. Desculpa aqui o óculos, às vezes mais atrapalha do que me ajuda. Sem problema. Então, além das tábuas dos 10 mandamentos, paralelamente tinha um livro onde Moisés estava escrevendo os novos mandamentos que Deus dava. Tá bom? Então, olha, no versículo 7, ele tomou o livro do concerto e leu o livro todo. E aí, conforme Deus vai revelando mais mandamentos, Moisés vai escrevendo no livro ali os novos mandamentos que Deus tinha dado. Então, nós temos dito o seguinte: em Êxodo aconteceu esse episódio do bezerro de ouro, está em Êxodo 32. Êxodo 33 e 34 é uma história até bem bonita, né? Que Moisés tentando reconciliar o povo com Deus, Moisés até se dispõe a se sacrificar, né? Se Deus tivesse que tirar a vida de Moisés para Deus continuar com o povo, Moisés estava disposto a morrer pelo povo. Êxodo 33 e 34, esse movimento de reconciliação com Deus. E aí, no final de Êxodo, ele é Deus dando os detalhes sobre o tabernáculo, sobre como aconteceria a adoração a Deus. E aí termina o livro de Êxodo com eles construindo o tabernáculo. Tá? Voltando lá para o mapa. Consegue botar o mapa? Tá. Eu coloquei ali embaixo da palavra Êxodo, a palavra Levítico. Que é ali nesse finalzinho ali da península, que é o Monte Sinai. Para explicar o quê? Que o livro de Levítico, o povo ainda está ali embaixo do Monte Sinai. O Monte Sinai onde foi feito os 10 mandamentos, onde aconteceu o problema do bezerro de ouro, onde foi construído o tabernáculo, ou ficou ali mais de um ano. E o livro de Levítico, então, que a gente vai estudar esse trimestre, ele é o quê? É a continuação que a lei deu, da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Tá? O povo ali parado no Monte Sinai durante todo o livro de Levítico, Deus revelando as leis. O livro de Levítico não tem muita história, ele é mais lei mesmo, mais mandamento. E quando chega ao livro de Números é diferente. Essa linha vermelhinha representa as jornadas que eles fizeram. Então seria livro de Levítico, o povo ali parado no Monte Sinai, e o livro de Números, toda a jornada deles até chegar próximo à Terra Prometida. E o livro de Deuteronômio é ele lá na porta da Terra Prometida, lá perto do Rio Jordão, que é o último livro que a gente vai estudar esse trimestre. Então o livro de Números, ele é diferente dos dois, de Levítico e Deuteronômio. Levítico e Deuteronômio são momentos do povo parado, né, fazendo o seu concerto, a sua aliança com Deus. Levítico é o povo ali, no começo da jornada, embaixo do Monte Sinai. Deuteronômio é o povo, lá no final da jornada, em frente à Terra Prometida, nas campinas de Moabe. Também é um momento específico de pouco tempo, em que Moisés está fazendo seus últimos discursos, suas últimas pregações, está se despedindo do povo. E o livro de Números é todo esse tempo aí, entre o Monte Sinai e a Terra Prometida. O livro de Números
ele é já o livro da ação, da história, do que aconteceu. E essa jornada aí, do Monte Sinai até a Terra Prometida, durou quantos anos? 40 anos. Quem respondeu? Érica respondeu, 40 anos. Mas era para ter durado 40 anos? Sim ou não? Demora 40 anos para andar dali até ali? Não. Não demora 40 anos. O que aconteceu lá no meio do livro de Números que fez com que demorasse 40 anos? Quem sabe a história? Por favor, pegar o microfone e contar a história. O que aconteceu? Vamos lá. A murmuração do povo reclamando das coisas. A murmuração. Tiveram várias murmurações, mas teve uma que foi pior do que as outras. Porque Moisés mandou 12 espias, né, para verem como é a terra antes deles entrarem. Quando esses 12 espias voltaram, qual foi o relatório deles? Só dois parece que deu um bom relatório. Só dois. Eles não olharam a terra, olharam o ser humano lá da terra, né? Ficaram preocupados com o gigante, né? E falaram que até eu também teria medo, do jeito que o relatório deles. Sim, mas aí é justamente o teste de fé, né? O povo tinha que confiar em Deus e Deus poderia colocar eles na terra, mesmo tendo gigante, mesmo tendo a cidade fortificada. Mas Deus precisava provar alguma coisa para eles ainda? Não. O Deus que mandou as 10 pragas no Egito, que abriu o Mar Vermelho, precisava provar alguma coisa? Não, né? Então não estava tão difícil acreditar, né? Mas mesmo assim eles recuaram, né? Então das várias murmurações que tem no livro de Números, essa murmuração foi a pior. Porque ela é como se o povo dissesse para Deus que Deus não era capaz de colocar eles na terra que Deus tinha prometido. Então, por essa murmuração, o povo começou a falar, vamos voltar para o Egito. O castigo foi ficar 40 anos rodeando na terra. Eu não sei, eu não lembro bem, parece que dessa geração só entrou 2. Sim. Morreram todos no deserto. E os nomes são famosos, esses dois os dois espias, os dois que confiaram em Deus, que exortaram o povo a acreditarem, a entrarem na terra, os nomes deles são conhecidos, são Josué e Caleb. Exatamente. Josué, inclusive, foi chamado por Deus para ser o novo líder quando Moisés morresse. Então, o livro de Números compreende 40 anos de história. E o livro de Levítico e Deuteronômio compreende 2 momentos específicos de Deus revelando a sua lei. Tá? Vamos então, mais algum comentário sobre isso? Pode passar para o irmão Flávio o microfone. Só um comentário. Eu sempre, assim, falta de estudo mesmo, a gente pegar e estudar a Bíblia, né? Sempre achei que esses 40 anos teriam sido antes de verem a Terra Prometida, né? Não, os 40 anos eles viram e passaram 40 anos. Sim, eles viram, não acreditaram que Deus era capaz de colocar eles na terra, e por essa descrença ficaram 40 anos ali, até todas as pessoas daquela época que não acreditaram no poder de Deus viessem a falecer no deserto, e os filhos deles que entraram de verdade na terra, fora o Josué e Caleb. O povo era mais teimoso do que eu pensei. Sim. Passa para o microfone para Uma coisa que eu acho interessante é isso, teria que esperar todos morrerem. Então, assim, eles perderam o privilégio de viver essa experiência com Deus. Eles foram resgatados do Egito para viver essa experiência com Deus, de ir direto para a terra prometida, eles seriam os primeiros. Então, às vezes, as nossas próprias atitudes fazem a gente perder a oportunidade de viver experiências com Deus. Pela nossa própria teimosia, rebeldia, né? Nossa murmuração disso. Eu até lembrei do louvor antigo, que não seja preciso que se levante outra geração. Tem esse louvor?
Então esse louvor, ele tem a ver com essa história aqui, né? Que aquela geração não creu em Deus, então quem foi a entrar na terra foi a geração seguinte. Então coisas que Deus poderia estar fazendo na época dele, não acontece por causa da falta de fé. E só o filho dele que vai fazer. Certo? Isso aí é lição para nós, nossa vida, né? Coisas que Deus poderia estar fazendo hoje, na nossa geração, pela nossa falta de fé, só quem vai fazer é nosso filho, nosso neto, nosso bisneto. Né? Vamos para o... A Graça quer falar? Eu vejo comentando, né? Não, só falei que não é diferente hoje, né? Esse povo somos nós, né? Nós também, muitas vezes, Perdemos por murmurar, reclamar, somos rebeldes também. Não é só o povo de Israel daquele antigo, não. Agora também. Sim. Vamos olhar um pouco mais para os sentidos, então, de Levítico, Número e Deuteronômio, de uma forma bem resumida, tá? Porque a gente vai ver detalhadamente durante o trimestre. A gente pode olhar para cada livro e ver a ideia central dele. Então vamos para o slide do Levítico. Consegue ler? Esse aí dá para ler, né? Levítico, qual o tema que a gente propôs aí para entender o sentido do livro? Santificando-se para Deus. Santificando-se para Deus. Lembra que eu falei? O debaixo está não. O debaixo está muito. Eu vou ler para vocês o debaixo. Lembra que nós comentamos a bênção de Abraão, de verdade, a bênção realmente de Abraão é a salvação que há em Cristo Jesus. E é uma salvação para libertar os povos das suas maldades e santificá-los para Deus. Então, o primeiro a ser santificado vai ser o povo que Deus está levantando para por meio dele nascer o Salvador, que é Israel. Então, o tema de Levítico é todo esse, santificando-se para Deus. Como eles deveriam se santificar para Deus. Ainda mais que aconteceu aquele episódio do bezerro de ouro, a gente repara que o povo estava bem cru assim, né? Estava bem rudimentar o seu entendimento de quem Deus era, ou do quão santo Deus era, né? Para eles cometerem esse pecado tão grande do bezerro de ouro. Então, Levítico, o tema dele é santificando-se para Deus. Ele tem instruções de como aquele povo deveria ser santificado. A gente pode dividir o livro de Levítico em 3 partes. Do capítulo 1 ao 15, o povo de Deus deve se santificar individualmente. Cada um do povo, cada pessoa, tem que ter o seu próprio compromisso com Deus e se santificar. Você não pode se escorar, né? Você não pode descansar no fato de que você está lá no meio do povo. Se você próprio não tivesse compromisso com Deus, você seria separado, seria extirpado, seria rejeitado. Certo? Não é o fato de estar indo no meio da multidão, todo mundo está indo, eu vou também, está tudo certo, porque eu estou no meio da multidão. Então, Deus está com cada um individualmente. Vamos ler Levítico 5:17. Que fala sobre isso aí, individualidade da santificação. Quem pode ler? Que se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então, se alguma pessoa pecar, vai ser culpada e levará a sua iniquidade. Então, a pessoa pode se escapar no meio do povo ali. Você pode se esconder, sou do povo de Deus, o povo todo é santo, né? Então eu posso relaxar individualmente. Pode relaxar sim ou não?
Eu posso, por exemplo, descansar na santidade dos outros. Não. O meu vizinho é santo, meu pai é santo, minha mãe é santa, meu irmão é santo, minha esposa é santa, meus filhos são santos, então eles são santos por mim. Posso fazer isso? Não. Eu próprio tenho que me santificar, cada um de nós, né? Tem que ter o nosso compromisso com Deus de crescer na santificação para a glória de Deus. Lá em 2 Coríntios 7:1, o que diz? Quem quiser ler, por favor, no microfone. Segunda Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, nós temos promessas de Deus. Promessas de vida eterna, promessas de felicidade na sua presença, promessas de comunhão com Ele, promessas de ser aceito por Ele, promessas de ser filho dEle. Mas é uma coisa só para eu receber de Deus. Eu recebo, e não tem nenhum dever meu em resposta a isso? Sim ou não? Eu tenho dever em resposta, eu tenho alguns deveres em resposta a tudo que Deus me deu, ou não? É só para eu receber? Tenho deveres. Então, esse texto aqui é um exemplo, de 2 Coríntios 7:1. Como Deus nos deu tantas promessas boas, por gratidão a Deus, né? Por amor a Deus, em reconhecimento ao que Deus fez por nós, vamos nos purificar de toda a imundícia do corpo e do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Eu peguei esse versículo para ilustrar que nesse assunto não há diferença. Então, vamos passar. Existem, assim, diferenças do Velho Testamento para o Novo Testamento, de algumas leis que não valem mais. Mas, no sentido geral, esse princípio de que o povo de Deus tem que ser santificado, isso não é diferente. Era no Velho Testamento e no Novo Testamento. O povo de Deus tem que se santificar para Deus. Deus nos salva de graça, Deus nos coloca dentro da família dele de graça, nos redime, perdoa nossos pecados, e aí? Se não vai fazer nada por Deus em resposta, nós temos que fazer, temos que nos esforçar em nos santificar. Tem 3 pessoas que pediram, deixa eu só pela ordem. Eu só ia comentar isso, que uma das promessas é que Ele nos perdoará. Então a gente ainda tem dificuldade de confessar o pecado, mas já existe até a promessa de que Ele nos perdoará. E mesmo assim a gente tem o orgulho, muitas vezes, não deixa a gente nem confessar algo que já está prometido que será perdoado. Sim. Não precisa ter medo. O Flávio também ia falar ou é só apontar? Então, a irmã aqui. Só que o irmão falou que eu não posso ficar na sombra da santidade do outro. Minha mãe é santa, minha mãe gosta de obedecer a Deus, tem que perder alguma coisa, então eu estou garantindo a minha salvação. E eu tiro isso também pelas nações. Eu acho que Deus hoje não está trabalhando nas nações, está trabalhando nos filhos deles que estão ali nas nações, né? Os cristãos. Certo? E outra coisa, eu acho que toda promessa tem um mandamento. Quando eu me converti, eu fui discipulado, eu achava assim, tudo que eu pedir a Deus em nome de Jesus, Ele me concede. Mas aí quando eu fui estudar João 15:16, eu vi que não é bem assim, né? Porque não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e designei para que vai do fruto, e tudo que pedires o meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Uma coisa assim, vos concederá. Então, eu acho que com certeza, toda promessa tem um mandamento. E muitas vezes a gente não quer saber do mandamento, a gente quer saber da promessa. Da promessa, né? Eu vivi muito tempo assim. Não, Deus falou que tudo que eu pedi em nome de Jesus, Ele vai me dar. E quando eu fui discipulada, eu vi que não era bem assim. Sim. Ele quer falar também? Ele nos salvou
para sermos santos para Ele, um povo santo, como diz lá em 1 Pedro 2. Vós sois a geração eleita, o que mais? Nação Santa. A nação santa, o povo escolhido para anunciar as virtudes de Deus, né, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Questão de tempo, eu não vou estar lendo todos os versículos que eu separei, vou ver só um por livro, um de Levítico, vamos ver um de Números, vamos ver um de Deuteronômio e a gente encerra. Mas essa apresentação aqui eu vou deixar no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da EBD da igreja. Aí quem não está nesse grupo da EBD, pede ao professor para passar para ele, ou depois quem estiver lá, passa para o grupo da igreja essa apresentação. Ainda dentro dessa situação da santificação, quando você falou anteriormente sobre a pessoa foi salva, mas ela continua pecando. Nós não fomos salvos para o pecado, fomos salvos para Deus e andar em santidade, né? Eu acho bom reforçar isso assim, porque parece que o pessoal tomou uma certa anestesia, tipo assim, estou salvo, Deus perdoa, né? E vai na onda do pecado, não na onda da santificação. Porque já estou salvo, né? Não preciso fazer mais nada. Então é bom reforçar isso, porque assim como a gente não pode se escorar na santidade do outro, a gente não pode achar que se Deus perdoa, não tem problema pecar, né? Senão vai viver de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus, de uma forma inadequada. É fato, né? Que Deus perdoa. Como a Érica diz, já está até prometido esse perdão. Mas não é por causa disso que eu vou vulgarizar a graça. Aí eu tenho a graça, já tenho esse favor, e está bom assim. Então, eu acho que perde todo sentido o sacrifício de Cristo se a gente caminhar nessa linha. Sim, sim. Na verdade, até é uma coisa preocupante a gente ver uma pessoa se diz cristã, mas não se importa com o pecado. É preocupante se é uma conversão verdadeira. Porque na conversão verdadeira, o coração é transformado. Então, se você tem o coração transformado, você não quer mais pecar. Não é que você vai ficar procurando a brecha para pecar, ou quanto máximo de pecado eu posso fazer antes de Deus me castigar ou de ter uma consequência. Você não quer o pecar o máximo possível, ou viver o máximo mundanamente possível que eu puder sem deixar de ser crente. Não. Você deseja ser santo, porque Deus transformou seu coração. E o Espírito Santo entrou dentro de você. E a obra do Espírito Santo justamente é nos fazer crescer em santidade. E ele nos dá esse impulso, essa inclinação para desejar ser cada dia mais santo para Deus. Claro que a motivação não é eu vou ser santo para ser salvo porque eu me esforcei para ser santo. Claro que não. A motivação é agradecimento. Deus me salvou, perdoou meus pecados. Então, Ele é digno que eu me santifique para Ele. Porque para isso que Ele me salvou. Ele é digno de que eu me esforce para agradá-lo, né? Como uma retribuição, como uma oferta, como uma consagração que eu faço da minha vida a Ele pela salvação que eu recebi de graça. Mas a questão é, se a pessoa recebe a graça de Deus, recebe o perdão dos pecados, e não quer parar de pecar, ou não luta contra o pecado, ou não é contra o pecado, tem que perguntar se é uma conversão verdadeira. Porque na conversão verdadeira, a direção do coração muda, né? Lá em Romanos 8 fala que a carne é inimiga de Deus, não se sujeita além de Deus, nem pode se sujeitar. Ela nem é capaz de se sujeitar, mas além de tudo ela é inimiga de Deus. Então, se você ama o pecado, você está se colocando numa posição de inimigo de Deus, porque Deus é inimigo do pecado. Eu tenho que ser contra aquilo que Deus é contra. Eu tenho que ser a favor daquilo que Deus é a favor. Mas isso não assim, de uma forma farisaica, né, aquela coisa forçada, encenada, religiosa, não. Uma coisa de dentro para fora. Que Deus mudou os meus valores, Deus mudou a minha mentalidade, e eu penso como Deus pensa, eu tenho os valores que Deus tem. E aí
isso é uma verdadeira conversão. Ainda que a pessoa nunca seja perfeita nessa vida, mas ela luta para melhorar cada dia mais. Ela luta para se aperfeiçoar cada dia mais. E pelo poder do Espírito Santo, ela consegue progredir. O Espírito Santo está em nós para nos capacitar a obedecer cada vez mais e a pecar cada vez menos. Mais algum comentário sobre isso? Vamos para Números, o capítulo 9, do versículo 15 ao 18. Lembrando que hoje eu só vou pegar um versículo de cada um dos que eu destaquei. A primeira parte de Números, ela é sobre o povo de Deus deve se preparar para andar com ele. Então, Números 9, 15 a 18. Alguém lê, por favor. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo Pode continuar. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Então Deus colocou uma coluna de nuvem sobre o tabernáculo. De dia era nuvem e de noite era fogo. E essa coluna, ela ficava ali parada em cima do tabernáculo. Na hora que ela se movia, eles tinham que se desarmar todas as barracas, desarmar todo o acampamento e ir seguindo a nuvem para onde Deus queria que o povo fosse, se mudasse naquele momento. Isso fala para nós sobre esse sentido do livro de Números. O livro de Números, ele é sobre a jornada do povo. O povo tem que se preparar para estar caminhando com Deus. Pode passar para o slide sobre Números. Consegue? Caminhando com Deus. Quando for lembrar do livro de Números, lembra que ele é sobre nós estarmos caminhando com Deus. E esse texto do Números 9 fala sobre isso. Eles estavam lá debaixo da nuvem. Para onde a nuvem ia, eles iam. Se a nuvem ficasse parada 1 mês, 2 meses, eles ficavam parados ali. Se ficasse 1 ano parado, eles ficavam parados. E também, se a nuvem começasse a se mover de madrugada, tinha que parar, tinha que desarmar as barcas de madrugada e ir atrás da nuvem. Se fosse ao meio-dia, de manhã, 8 horas da manhã, 7 horas da noite, a hora que a nuvem se movesse, eles tinham que andar atrás da nuvem e com todo o arraial seguindo a Deus. Para a nossa vida cristã, isso é uma ilustração de que nós também estamos em jornada. O nosso tempo neste mundo, ele é uma jornada. Lá em Hebreus 13 fala, nós não temos aqui cidade permanente, nós esperamos a futuro. Então aquele povo estava, às vezes, vamos supor, eles chegassem num lugar lá, no meio do caminho, que eles gostaram, vamos ficar aqui para sempre, aqui está agradável, aqui está um clima bom, aqui tem uma sombrinha aqui atrás dessa montanha, vamos ficar aqui para sempre. Aí ele fala, não, que ainda não é terra prometida. Dali a pouco tempo a nuvem ia se movimentar e eles iam ter que sair. Eles tinham que ter essa noção, esse entendimento de que eles são um povo em peregrinação com Deus. E nesse sentido, isso também não é diferente para nós hoje. Você pode ter o seu terreno nesse mundo, ter a sua casa, ter os seus bens materiais, mas você não vai ficar aqui para sempre. Você não tem nada permanente. Você também está em jornada. Você também está em peregrinação. Eles iam chegar na Terra Prometida. Nós vamos chegar na cidade celestial. Mas esse mundo aqui é uma peregrinação. Lembra que Paulo fala lá em 1 Coríntios 7? O tempo se abrevia, portanto, os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Os que possuem coisas desse mundo sejam como se não possuíssem. Porque a gente não sabe o nosso dia.
A única coisa certa é que Deus nos receberá na sua glória, porque Ele nos salvou em Jesus. Mas nesse mundo, nós não temos casa permanente. A partir do momento que a gente começa a se apegar às coisas desse mundo, você pega seus bens materiais, você pega suas posses, você pega as coisas que você conquistou nesse mundo, as coisas que você realizou, você está quase ali na beirada de sair do propósito de Deus. Nossa casa permanente não é aqui. A gente tem um texto parecido com isso, lá em Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Hebreus 11, do 13 ao 16. Pode ler. Hebreus 11, do 13 ao 16. Pode ler até o 16. Porque o que isso dizem claramente mostra que buscam uma parte. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, ele falando de todas as pessoas do Velho Testamento, diz que eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe, crendo nelas, abraçando-as, versículo 13, confessaram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos. O estrangeiro, o imigrante, ele, a pessoa que está de passagem, ele pertence ao lugar por onde ele está passando? Não. O povo de Deus, nesse mundo, se ele recebe essa palavra aqui, que é estrangeiro e peregrino, ele em si entende como pertencendo a este mundo? Não. Estamos no mundo, mas não somos. Estrangeiros e peregrinos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E aí, a gente olhando para aquela jornada lá, do povo lá em Números, para chegar na Terra Prometida, a gente tem que olhar para a nossa vida e enxergar a mesma coisa. Estamos em uma jornada para chegar na Terra Prometida. Aquilo era uma ilustração do que é a nossa vida hoje. A própria Bíblia fala que aqueles eventos lá, que a gente vai estudar esse trimestre, são ilustrações para nós hoje. Isso está em 1 Coríntios 10. Vamos abrir lá. Pode ler o versículo 9 até o 12. 1 Coríntios 10, do 9 até o 12. Não teremos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Tudo isso, versículo 11, ele sobreveio por figuras, estão escritas para quê?
Então, o que eu tenho que fazer quando eu leio as histórias lá de números do povo que murmura, que reclama de Deus, que não reconhece o que Deus fez por eles? Eu tenho que tomar aquilo como aviso para quem? Para mim hoje. Paulo está falando, está escrito, chegou até nós essa história da Bíblia, para eu não fazer a mesma coisa. A Bíblia, ela registra, né? Registra os tropeços dos servos de Deus. Para quê? Para eu não fazer hoje. A Bíblia registra o pecado de Moisés, o pecado de Davi, o pecado de Salomão, para eu não achar, né, que não pode acontecer comigo. Essa é uma coisa que eu já falei na classe aí, uns tempos atrás. Se os grandes de Deus caíram, os grandes de Deus caíram. Quanto mais eu, que sou um pequeno de Deus, eu posso cair. Então a Bíblia registra eles pegando, eles caindo, eles tropeçando, para eu não achar que eu não posso tropeçar. Para eu, por receber esse aviso e não cometer o mesmo pecado. Deuteronômio. Pode passar o slide para o Deuteronômio para citar o tema principal do livro. Lembra que Deuteronômio é lá na entrada da terra prometida? Números é a jornada toda. Certo? Sim ou não? Deuteronômio é o final da jornada. Deuteronômio é lá na entrada da terra prometida. Está terminando o ministério de Moisés. Deus já avisou que Josué que vai pegar o ministério depois que Moisés for chamado à presença do Senhor. Então, em Deuteronômio, conforme a gente viu que o povo pecou, tropeçou várias vezes. Então, o que ele faz? Vamos renovar a nossa aliança com Deus. Para nós estarmos mais precavidos de não tropeçar de novo. Então, assim que vai entrar na Terra Prometida, ele renova a aliança, repete alguns mandamentos, né? Faz um ajuste ali da vida do povo para eles entrarem de maneira agradável a Deus. Vamos ler Deuteronômio 12, 28 a 32, que é um resumo do trecho central de Deuteronômio, com o sentido de que o povo deve entender seus deveres do presente. E a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Até aí? Até o 32. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuireis e habitareis na sua terra. Aguarda-te de não ter laços após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles no seu Deus, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Tudo que eu te ordeno, observarás. Então Deus dá os mandamentos dele para nós, para a gente guardar no canto, para esquecer. Sim ou não? Mandamentos são para ser obedecidos. Para ser obedecido. Mas eu posso deixar ele ali de lado, ou escolher qual parte eu obedeço, qual parte eu não obedeço? Sim ou não? Não. No Novo Testamento isso é diferente? Hã? É a mesma coisa? A mesma situação? Não é? Imagina assim, você fala alguém para fazer, pede alguém um favor. Se a pessoa não faz um favor para você,
Você já não se irrita, não fica contrariado, só pedir um favor, a pessoa não pode fazer um favor para ele. Agora imagina Deus, com a autoridade dele, nos dá um mandamento, e nós deixamos o mandamento dele para o lado, eu obedeço quando eu não quero, eu não obedeço. É digno isso do povo de Deus ou não? Para encerrar esta lição, vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Vai encerrar com essa leitura. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24. Ainda que a gente sabe que nós estamos na salvação pela graça, que não é pelas obras, nós temos que ter um esforço consciente de obedecer tudo que Deus mandou. Inclusive, exatamente isso faz parte da grande comissão de Jesus, né? Lá em Mateus 28. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a quê? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Faz parte da missão da igreja ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos de Jesus. Então a gente encerra com esse versículo aqui, Tiago 1, 22 ao 24. Quem pode ler ele? Até o 24. Até 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo se esqueceu de como era. Então, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Amém?